A música brasileira é horrível. Eu por muito tempo achei que a música brasileira fosse horrível de escutar, tanto pelas músicas que a gente escuta hoje em dia e tanto pela falta de criatividade que essas músicas têm. E de 2020 pra cá a gente nunca teve uma música que demonstrasse sentimento, sabe? A maioria das músicas brasileiras que a gente escuta hoje em dia só tem apologia a algo ilegal. E o funk é um exemplo disso. No funk tem até algumas músicas que salvam, mas a maioria é muito ruim, cara. É sempre uma música com letras pesadas sem necessidade nenhuma. E eu não sou um cara que escuta funk, eu realmente não gosto. E os únicos funks que eu cheguei a gostar são antigos. E os únicos cantores de funk que eu te recomendo são Claudinho e Buchecha, cara, porque esses dois eram muito bons. E infelizmente vai ser difícil achar alguém que vai se inspirar nesses dois e vai trazer esse tipo de música de volta pro Brasil. Mas não, hoje em dia tá mais fácil você lançar música pesada e que não passa nenhum sentimento. E na maioria das músicas que são de fora, você consegue perceber que a pessoa tá demonstrando sentimento e arte. Aí tu vê aqui no Brasil uma música com uma letra genérica vira hit nacional. É sério, cara, Nós Vai Descer tá com simplesmente 89 milhões de views no YouTube. E eu não sou de avaliar videoclipe porque eu gosto de ouvir mais a música, mas pelo amor de Deus, o videoclipe dessa música é horroroso. E eu sinceramente não consigo entender como esse tipo de música consegue fazer sucesso. Claro que eu não vou ficar idolatrando as músicas lá de fora, porque tem alguns artistas que eram muito bons e do nada começam a fazer músicas de letras porcas. E nos Estados Unidos é bem normal você ver algum artista decaindo com o tempo, mas aqui no Brasil qualquer música ruim consegue fazer sucesso. E não foi só o funk que decaiu bastante na sua qualidade, outros gêneros aqui do Brasil começaram a decair bastante também. E um desses gêneros que começaram a decair bastante é o rap. Cara, o rap já teve dias melhores, porque antigamente nossa maior referência no rap era os Racionais e hoje em dia é o Uruan. O cara já bota um autotune muito feio, as letras dele já são horrorosas e o cara consegue ficar famoso. E eu não consigo entender, parece que hoje em dia se você repetir o refrão de uma música 44 vezes, você consegue ficar famoso. Aí eu comecei a me perguntar se a música brasileira começou desse jeito e tá assim até hoje. Então eu comecei a buscar algumas músicas antigas e meus amigos, a diferença é surreal. Só nessa minha busca eu conheci alguns cantores como o Tim Maia e o Cartola. E a cada música que eu escutava de ambos me fazia ter vontade de buscar por mais músicas antigas, porque a emoção que essas músicas passavam era impressionante. E buscando mais um pouco eu achei algumas bandas de rock brasileiro. E eu consegui lembrar de uma banda e o nome dela era Tijuana e essa banda era muito boa. E pra você que não sabe o que é essa banda, eles que fizeram a música do Tropa de Elite. E eu também lembrei de Charlie Brown Jr. Essas bandas todas fizeram sucesso no começo dos anos 2000. E nem tem como eu falar que o rock brasileiro decaiu no Brasil, porque atualmente ninguém consegue ser reconhecido no rock. O rock só decaiu em questão de reconhecimento, porque atualmente ninguém consegue ser reconhecido no cenário. E isso chega a ser bem triste na real, porque o rock brasileiro teve seu sucesso nos anos 90 e no começo dos anos 2000. E a última vez que eu vi uma banda de rock ficar tão reconhecida a nível internacional foram os Mamonas. E não é à toa, até porque os caras eram muito talentosos. Em tese, a música brasileira nunca foi tão ruim que nem o pessoal fala que é. As músicas do nosso país já foram muito boas e já representavam a nossa cultura, mas hoje em dia não é mais assim, pelo menos na minha opinião. E quando os artistas começaram a fazer as primeiras músicas genéricas e com letras que não passam nenhum sentimento, eles viram que o público abraça esse tipo de música sem qualidade e decidiram fazer mais. E infelizmente eu acho que vai ser difícil a gente achar algum artista que quebre essa bolha, porque hoje em dia a indústria musical não se importa mais com a cultura e a arte, eles se importam com o dinheiro. Até porque quanto mais a música não tiver investimento, mais lucro vai sair. E bem, eu ainda tenho um pouco de esperança que as músicas brasileiras vão voltar a ter a sua qualidade que nem antigamente, porque o Brasil tem um potencial extremo, só que eles não usam esse potencial. Mas enfim, o vídeo de hoje vai ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado, fique com Deus e fui!